Olá, neste especial Fevale, na cobertura do Moda Insights 2009, nós vamos falar sobre o nascimento de uma marca, que é o tema da palestra de Marcelo Sommer, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tu começaste a tua carreira trabalhando com outras marcas, né, para depois criar a tua marca. Quando foi o momento que tu sentiu essa necessidade? O meu caminho foi um pouco o inverso ao de muitos estilistas, assim. Eu primeiro comecei a trabalhar como assistente de estilo de algumas marcas, passei pela Camisaria Nacional, pela Vila Romana, pela M2000. Aí, no ano de 92, eu fui fazer uma especialização na Inglaterra, na St. Martin's School, que é uma escola de design de moda muito legal de lá. E quando eu voltei, no início de 93, eu comecei a trabalhar na Fórum como assessor do Tufi, em toda a parte de criação e estilo das marcas Fórum e Triton. Aí eu trabalhei durante 3 anos com o Tufi e decidi lançar a Sommer no final de 95. Então, por isso que eu digo, eu primeiro comecei a trabalhar, fiz a especialização e depois que eu lancei minha marca. Eu tive a Sommer por 10 anos, vendi ela em 2006, quer dizer, vendi ela em 2004, em 2006 eu fui afastado e lancei a marca do estilista, que é a marca que eu tenho hoje e que participa do São Paulo Fashion Week. Trabalhaste na Cavaleira também, né? Então, é paralelo a esses trabalhos que eu geralmente tenho com as minhas próprias marcas, eu sempre faço a direção criativa para alguma marca. Então, logo que eu saí da Sommer, eu trabalhei na C&A durante 1 ano como consultor e lancei 4 coleções comemorativas, né? Dia dos Namorados, Dia das Mães, enfim. Depois trabalhei na TNG também durante 1 ano e depois eu fui para a Cavaleira. E nas margens do Tietê, esse desfile, como é que foi criar com o meio ambiente, né, fazer esse link? Foi uma feliz coincidência, na verdade, porque o desfile, a coleção da Cavaleira foi a primeira coleção que eu fiz para a Cavaleira. Era inspirada em Chernobyl, que é aquele desastre nuclear que aconteceu na Rússia em 1986. Então, o tema da coleção era Remember Chernobyl, que era para ativar justamente o tipo de perigo nuclear, etc., que a gente corre. Só que, trabalhando esse tema, a gente chegou à conclusão que o nosso Chernobyl é o Rio Tietê. E veio totalmente de encontro com o tema do São Paulo Fashion Week, que era o caos nas grandes metrópoles, etc., foi um desfile foi um manifesto, né? Não tinha música, a gente quis realmente usar a ferramenta do São Paulo Fashion Week, a ferramenta de mídia que a gente tinha, para chamar a atenção de um problema muito sério que a gente tem em São Paulo. Desde que eu sou moleque, eu conheço aquele rio ali, sempre cada vez pior. Então a gente quis usar essa mídia, levar inclusive toda a mídia especializada, os jornalistas estrangeiros, inclusive todo mundo foi. Aconteceu num domingo de manhã chuvoso e as pessoas foram, e foi muito legal. E além disso tinha a parte das roupas, etc., mas o retorno foi maravilhoso. E você criou a Sommer, né? Logo depois vendeu ela, foi trabalhar em outras. Porque é importante, eu não sei se é uma coisa tua, né? Essa troca, sempre essa busca de coisas diferentes. Na realidade com a Sommer foi um pouco diferente, porque eu já tinha um sócio na época e eu tive ela durante 10 anos. Então, não foi pouco tempo, né? Como você disse, foram 10 anos. E agora a gente está vendo que é uma tendência de mercado, né? Na época que eu vendi a Sommer, eu já havia vendido a Sommer em 2002, 50% para o João Paulo Diniz. E depois, em 2004, apareceu a proposta de um grupo aqui do Sul querendo comprar a marca 100%. E na época foi bem pioneiro, porque isso foi antes desse boom de compra de marca que acabou de acontecer, né? Então, acho que é um caminho natural. Acho que o mundo está vivendo esse momento. Assim. E para os acadêmicos de moda que estão participando aqui do Moda Insights, que pretendem criar a sua própria marca, quais as dicas que tu daria a eles, assim? Tem que ter experiência antes, trabalhar em empresas ou encarar já e criar o próprio conceito? Acho que cada um tem o seu momento, né? Não tem uma regra, assim. Acho que os conselhos que eu daria são
para não desistir nunca, né? Porque o Brasil é um país difícil, é difícil da gente conseguir levantar patrocínio e criar recursos, né? Não basta sonhar para você realizar esse sonho, que é a roupa, que é a moda, que envolve a costureira, envolve a modelista, a estamparia, enfim, é uma série de coisas e profissionais que você tem que pagar, né? Então, tem que ter muita determinação e ter o foco também no administrativo e financeiro, que eu acho que é um lado bem importante, que eu nunca dei muita atenção e que no final acaba pegando, assim. E o que o mercado está exigindo mesmo hoje, assim, que se destaca mais as exigências do mercado para se destacar como profissional? O mercado hoje pede muito preço, né? Ou quando não é preço, qualidade. Eu acho que as pessoas estão mais inteligentes. A moda no Brasil já tem um certo tempo que a gente está batalhando para conseguir fazer a moda brasileira amadurecer. Então, eu acho que ainda faltam muitas coisas, mas o que tem sido mais exigido é preço e qualidade. Uhum. E quando tu criaste a Sommer e a Do Estilista agora também, aonde foi que tu buscou a inspiração, assim, como foi essa criação? Então, inspiração é uma das coisas que eu vou estar falando aqui hoje, mas pode vir de muitas maneiras, assim, desde uma caixinha de fósforo, de um maço de cigarro, de qualquer coisa, até um filme de época, ou uma viagem para um país distante. Eu costumo brincar que eu não tenho problema de falta de ideia, eu tenho problema de excesso, assim, então as ideias não são um problema. Uhum. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista, Obrigado Marcelo. a você. E mais um especial TV Fevale termina aqui. Até a próxima.